Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafaela Barros e eu tô aqui para ajudar vocês um pouquinho, pelo menos para tentar, nessa trajetória pelo vestibular, para simplificar pelo menos um pouquinho a redação, tá bom? Vamos lá. Então, como eu acabei de falar, meu nome é Rafaela Barros, sou professora de redação há 6 anos. Desde que eu comecei esse meu processo de trabalho, quando eu terminei a universidade e tudo mais, eu venho trabalhando com redação do Enem. E aí eu decidi tentar trabalhar um pouquinho com vocês algumas formas de simplificar, ou pelo menos de entender como é que pode funcionar essa redação, que para muita gente é um bicho de 7 cabeças, mas no fim das contas não precisa ser tão difícil assim. É super fácil? Não, porque nada na vida é super fácil, mas pode ser mais simples, certo? Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa redação, o que é que se pede, e aos poucos a gente vai falando sobre as partes, algumas dicas, o que é necessário, o que é obrigatório ter, o que é que você vai, em que parte você vai ser avaliado. E aí eu vou falando disso aos pouquinhos para que o negócio não fique tão extenso, até porque a ideia aqui é que sejam dicas, que seja de certa forma uma ajuda para você. Você não pode tomar um vídeo de 10, 15 minutos como sendo a sua única aula. Inclusive também é importante lembrar, e eu vou falar sobre isso sempre, eu não estou aqui para substituir o seu professor ou a sua professora. Eu estou aqui para ajudar. A ideia é que a gente possa juntar os conhecimentos e fazer com que vocês, alunos, tenham a melhor oportunidade possível, tenham o melhor treinamento possível, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. A prova do Enem, ela surgiu em 98 e a intenção era medir a qualidade, digamos assim, do ensino médio no país, né? Do ensino médio público. Durante muito tempo, ela serviu como uma forma de atestar que as pessoas fizeram o ensino médio para garantir o diploma e etc, né? O certificado de finalização. Mas aí, a partir de 2009 e depois, em 2011, oficialmente, ela se tornou uma forma de ingressão nas universidades. E aí a gente normalmente pensa no SISU, né? Que é o Sistema Integrado para você entrar em universidades públicas. Mas a nota do Enem, ela também serve para você conseguir bolsas integrais ou parciais em universidades particulares, em faculdades, e também te ajuda, dependendo da sua nota e de qual é o processo que existe dentro da faculdade que você escolher, a você ter essa bolsa de 100% através do ProUni, que é um outro programa para ajudar pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade completa para poderem entrar nas faculdades. E por que é importante você saber isso? Porque o Enem, ele não é só uma prova, ele é, digamos assim, uma porta de entrada para que você esteja como é que eu posso dizer, esteja preparado, digamos assim, para aquilo que o mercado de trabalho está pedindo e está oferecendo. A cada dia que passa, especialmente com os avanços da tecnologia, com tudo que tem acontecido, o mercado de trabalho ele não quer mais simplesmente pessoas que tenham conhecimentos básicos. E, de certa forma, você vai se aprofundar um pouco a partir das universidades. O Enem ele vai ser a prova mais importante da sua vida? Não. Nenhuma prova pode ser nada mais importante da sua vida. Nenhuma nota pode ser a coisa mais importante da sua vida. Mas é algo importante, então, para ajudar nesse processo é que a gente está por aqui, tá certo? Sobre a redação do Enem, o que é que você precisa saber? Primeiro, essa redação ela pede que você escreva um texto dissertativo argumentativo. E aí, não é para você escrever uma história, não é para você escrever uma carta, não é para você escrever uma situação de cotidiano, não é para você fazer um levantamento, digamos assim, comentários críticos sobre o tema. É para você escrever um texto em que você vai apresentar conceitos sobre o tema que foi apresentado e você também vai defender pontos de vista. Todo texto dissertativo argumentativo é assim. E aí eu acredito que vocês já estudaram gêneros textuais. Então, a redação do Enem, ela traz pra gente uma necessidade de nós apresentarmos pontos de vista, convencermos o leitor, né, que no caso vai ser o corretor,
e apresentar também uma proposta de solução. Eu vou falar sobre essas coisas bem devagarinho a cada vídeo que a gente for caminhando, tá bom? Então, esse texto dissertativo, ele precisa seguir algumas regras, algumas linhas de raciocínio, e é dentro de uma matriz que a gente chama, ou seja, dentro de algumas normas que o seu texto vai ser analisado. O corretor não vai simplesmente olhar e dizer, ai, esse texto tá ótimo, nota 10. Ai, não, esse texto tá péssimo, 0. Não. Existe uma média a ser tirada, inclusive a sua prova ela vai ser corrigida por 2 professores. Porque para garantir que não vai ser uma coisa simplesmente parcializada que uma pessoa vai olhar e vai dar a nota que ela bem entender. Existe uma grade de correção a ser seguida e a sua nota vai ser uma média das notas que esses 2 professores vão dar. Outra coisa, existe um problema, digamos, uma dúvida muito grande sobre se os professores eles vão realmente corrigir a minha redação do jeito correto ou se não vão. Então, supõe-se que vai ser do modo correto, porque para você corrigir a prova do Enem, você tem que passar por um processo de formação durante 2 meses, depois tem uma formação virtual, depois tem uma formação presencial. E como eu falei, a gente tem uma grade, tem regras a seguir. Então não faz sentido haver muita mudança de nota. Entretanto, lembra que são seres humanos que estão participando do processo. E ser humano sabe como é, né? Às vezes faz umas merda que olha. Aí a ideia é que você esteja o mais próximo possível daquilo que se pede na matriz para garantir que a sua redação vai ser corrigida com a imparcialidade que ela merece, beleza? Então, eu vou colocar para vocês agora a matriz do Enem, só para vocês entenderem mais ou menos como é que a redação de vocês vai ser corrigida, tá bom? Olha só. Olha aqui, pequenininha. Então, vamos entender mais ou menos como é que funciona essa questão da matriz de referência do Enem. Matriz de referência, como o nome está dizendo, né, é a referência que eu vou ter como base para corrigir as redações, tá bom? Então, primeira coisa, modalidade escrita formal da língua. É o primeiro passo, é a primeira coisa que eles vão olhar no seu texto inteiro. Ou seja, gramática. Então, prestem atenção nas aulas de gramática de vocês. Isso significa prestar atenção naquela aula de vírgula chata, prestar atenção naquela aula de crase, naquela aula de acentuação. E, meu Deus do céu, por que essa pessoa está dando aula de sinônimos? Muito simples, porque quando a gente analisa a gramática, a gente analisa o texto por inteiro. Então, repetição de palavras, por exemplo, vai ser um problema se você não tiver um bom vocabulário, e para ter bom vocabulário você precisa saber sinônimos. Então, nada do que você estuda na escola é em vão. Aquele assunto que você vê desde o 6º ano, ele é completamente útil para você até agora. Vestibular, 3º ano, 2º ano, tá bom? Então, vamos atentar a isso, vamos valorizar os professores de gramática. Então, primeira coisa é a análise da linguagem formal do seu texto. Então, você não pode utilizar gírias, nada de VC, PQ, BLZ, PLZ, ou sei lá, essas coisas que vocês usam para escrever. Não. Só não. Certo? Outra coisa atenta muito à questão da organização do seu texto. A gente vai falar passo a passo dessa questão de organização real, de quantidade de linhas, margens, parágrafos e tudo mais, mas de antemão já pensa nisso. Eu preciso deixar meu texto organizado, tá bom? Tá bom. Então, segunda competência, olha aqui, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. O que é que isso significa? Que você, primeiro, não pode escrever um poema, isso pra gente tem que ser muito claro, tá bom? Segunda coisa, significa que quando o corretor estiver corrigindo seu texto, ele vai olhar se você está realmente escrevendo sobre o tema. E aí você precisa entender que existem palavras-chave quando a gente for analisar o tema que foi pedido, e essas palavras-chave elas têm que estar muito claras no texto. Porque se não tiver, quer dizer que você não está escrevendo realmente sobre aquilo que foi pedido. E aí você vai ter duas coisas. Ou você vai zerar seu texto, o que não é bom. Ou você vai tangenciar o seu texto, o que também não é muito bom. O tangenciamento é quando você, sabe, chega quase lá, mas não deu. Então, é mais ou menos isso. Terceira competência, se você vai pegar, relacionar, selecionar, organizar as informações, os fatos, os argumentos para defender aquilo que você está pensando.
aquilo que é o seu ponto de vista. E aí, quando eu falo sobre essa questão de organização, é realmente o argumento. Será que tudo aquilo que eu falei, eu só tô falando porque é a opinião do meu coração? Ou será que eu tô aprofundando os meus pensamentos? É importante aprofundar. Inclusive, isso serve pra tudo na nossa vida. Não adianta só você chegar e dizer, eu não gosto disso, não gosto de quiabo. Por que eu gosto? Não fica cara. O santo não bateu. Galera, santo não bater não é argumento pra nada. Nada. Então, você precisa saber explicar as situações. Olha, por que o santo não bateu? O santo não bateu com o quiabo porque o quiabo é gosmento. Porque quando eu olhei para o quiabo, que eu vi aqueles grãozinhos, eu achei ceboso. E aí, quando você vai explicando, quando você vai justificando, você tá argumentando. É a mesma coisa na redação e é a mesma coisa que a gente tinha que ter na vida inteira. Parar de dizer que não gosta porque o santo não bateu ou que não deu certo porque o destino não quis. Vamos aprender a justificar as coisas, beleza? Beleza. Então vamos lá. A quarta competência vai ser uma análise sobre os elementos de construção. Então, assim, quando eu falo sobre elementos de construção, eu estou citando recursos coesivos. Sabe aquela aula bem chata de preposição, de pronome, de colocação pronominal no verbo, tipo amá-la-ei, mesóclise, ninguém usa. Mas amá-la, vê-la, querê-la, eu a vi, eu a amei. Sabe essas colocações? É nessa competência que vai ser utilizada. Lembra esse assunto que você começou a estudar no nono ano? Então, dá tempo de correr atrás de prejuízo. Essa competência, ela vai analisar a conexão dos seus pensamentos. Então, a gente sempre tem que utilizar expressões específicas, que comumente são conjunções, porque são as melhores conexões que existem entre os períodos, para fazer com que a sua ordem, ela tenha o seu pensamento, ele tenha uma sequência, uma ordem. Porque quem tá lendo não tá na sua cabeça. Então ele não vai saber o que é que você pensou, o que é que você quis dizer. E na redação você nunca pode deixar para que o leitor interprete. Olha, eu já coloquei o que eu queria colocar, se você entender, entendeu? Se não entendeu, paciência. Essa pessoa vai te dar a tua nota, então eu acho melhor que ela entenda e não paciência. A gente vai falar sobre cada ponto, não se preocupe, esse é um vídeo só de introdução, tá? Mas é só para você entender o que é que vai ser analisado dentro da sua redação. E aí, por fim, a última proposta de solução, que é uma elaboração de intervenção que resolva o problema e que respeite os direitos humanos. Vamos lá. Primeiro, essa intervenção é uma proposta de solução. Todos os temas do Enem, todos, sem exceção, eles apresentam algum problema social, certo? Algo que mesmo que não esteja tão explícito, tão claro pra gente, é um problema e tá existindo. Por exemplo, no ano passado, o tema foi democratização do acesso ao cinema. Você olha e faz, gente, tem pessoas morrendo de fome, o que tá falando de cinema? Que nada a ver. Acontece que o acesso à cultura através do cinema, por exemplo, é algo que faz diferença dentro da sociedade, é algo que ajuda a desenvolver o cérebro, é algo que ajuda a própria população a se sentir pertencente àquele lugar. E muitos não têm. Muitos nunca foram a um cinema, muitos não fazem a menor ideia do que é um cinema. Então, é um problema a ser discutido. E é claro que o Enem não vai salvar o mundo, então nem sempre vai poder apresentar ou vai querer apresentar realmente super problemas. Por exemplo, você nunca vai ver numa redação do Enem, quer dizer, nunca diga nunca, né? Porque vai saber, esse governo meio louco. Mas não é o comum, não é o esperado de acordo com o edital e com aquilo que a gente vem vendo desde 98, não é comum o Enem abordar algo como aborto, por exemplo. Por quê? É um tema muito polêmico, as próprias autoridades não conseguem chegar a um consenso sobre isso, a população pensa uma coisa, outra parte da população pensa outra, é desgastante demais. Então, não vai cair. É importante debater sobre o assunto? Claro, porque faz parte, porque está acontecendo. Então, nós, enquanto pessoas que participamos de uma sociedade, precisamos saber sobre os assuntos. Mas isso não significa que vai cair no Enem, tá bom? Aí outra coisa, lá estava dizendo para respeitar os direitos humanos. O que isso quer dizer? Primeira coisa, você que gosta de sair matando todo mundo, não é para matar todo mundo. Primeiro, porque é errado. Segundo, porque é contra os direitos humanos. Eu vou ter um momento para explicar bem direitinho para vocês o que é direitos humanos, mas de antemão o nome já se antecipa. Direitos dos seres humanos, todos os seres humanos.
você goste ou você não goste, seja o seu melhor amigo ou seja a pessoa que você mais odeia, todo mundo tem o mesmo direito, porque até onde me consta, todo mundo é humano, tá? Você pode não achar, mas as pessoas são humanas. Então, você não pode simplesmente acabar com a liberdade das pessoas, você não pode sair matando as pessoas. E aí, claro que existem momentos específicos para coisas específicas, tá bom? Antes, há muito tempo, anos-luz, era um termo que faria com que você perdesse, não um termo, mas uma ideia, que faria com que você perdesse toda a sua prova. Ser contra os direitos humanos, mandar matar as pessoas, prisão perpétua, e essas coisas, violentar, prender num poste e meter o cacete, essas coisas fariam com que a sua redação tirasse nota 0. Desde o ano retrasado, se não me engano, sua nota não vai mais ser zerada. Só a competência 5 vai ser zerada. Isso significa que você só perde 200 pontos. E aí eu tô indo para a última parte do vídeo de hoje para você entender sobre essa sua correção de nota, tá bom? Depois a gente vai falar de competência por competência, parte por parte, pra gente ir aprofundando nessas questões, certo? Sobre as notas, como é que é corrigido? Eu já entendi que existem 5 tópicos que tem que ter na minha redação. Beleza, mas como é que eu vou saber quanto eu vou ganhar por cada tópico? Olha só. É simplesmente óbvio que eu não nasci para isso, tá? E eu peço perdão, porque eu não queria passar vergonha, mas aparentemente é isso que eu faço por aqui. Então, vamos lá. Cada competência, ela vale de 40 a 200 pontos, ok? Vocês vão ver isso meio torto? Sim, mas eu acho que vai dar para entender, né? Então, daí, o que acontece? Se na primeira competência da redação de gramática, por exemplo, você foi mais ou menos, errou várias vírgulas, várias palavras, ficou com 80, tá? Na competência 2, que foi apresentar a ideia do tema e tudo mais, digamos que você foi mais ou menos bem, então você ficou aqui em 120, mais ou menos bem. E aí você também defendeu mais ou menos bem a sua ideia, tá? Então, mais 120. Mas para conectar as ideias, não foi tão bom assim, mais 80. Para apresentar uma proposta de solução, você colocou uma parada lá tipo, os governos que se resolvam sozinhos, porque paciência, eu tenho nada a ver com o processo, mais 80 pontos. E aí, quanto é que vai dar a sua nota? Peraí que eu vou fazer as contas, né? Desculpa, pai. 120, 240, 80, 80, 160, dá 10, vai 1, 2, 3, 4, 520. 520. Pai, eu sei que você tentou, mas não deu, tá? Matemática nunca vai funcionar pra mim. Então, sua nota seria mais ou menos 520 pontos, o que mostra pra gente a importância da gramática, tá bom? Então, é mais ou menos assim que a sua redação vai ser corrigida. Existem 5 níveis. 5 níveis para 5 competências e cada uma delas vai ser avaliada de 40 até 200. Claro que se você errar tudo é 0, tá? E é por isso que a gente tá aqui, porque a gente não quer que seja 0, né? Então, muitos de vocês, eu imagino, que já conheciam as competências, que já conheciam como é que funcionava, mas não dá pra gente começar simplesmente pressupondo que todo mundo já sabe tudo, né? Por isso que eu comecei do básico. E a gente vai continuar andando devagarinho com o básico, porque é o básico que vem de base, que é o fundamental, para você entender todos os pormenores e como é que todas as pequenininhas coisas funcionam, e é assim que a gente chega ao sucesso, tá bom? Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida específica, alguma coisa que você gostaria muito de ver que fosse explicado aqui, coloca nos comentários, coloca em algum lugar, manda uma mensagem, sinal de fogo, bate-papo wall, sei lá. E à medida que o conteúdo for andando, aí a gente vai vendo quais são as maiores dificuldades de vocês e onde é que vocês precisam de mais ajuda, tá bom? Lembrem-se que nenhum vídeo, seja meu ou seja de qualquer outra pessoa, vai fazer milagre. Sabe a história do Peter Pan, que para as pessoas conseguirem voar precisava de fé, esperança e pó mágico? Então, o pó mágico era a substância mágica. Só que se tivesse a substância mágica, mas não tivesse fé e esperança, não ia funcionar. É mais ou menos a mesma coisa. Digamos que o meu vídeo, ou de qualquer outra pessoa, de qualquer outro professor, a explicação do seu professor em sala de aula é o pó mágico. Mas se você não tiver esforço,
Se você não tiver dedicação, se você não tiver treino, o pó mágico não vai agir sozinho, tá bom? Então, para que o seu esforço seja feito com base em informações que efetivamente vão te ajudar, é que eu, assim como vários outros professores, estão aqui, tá certo? Tchau, até o próximo vídeo.